Bom demais, hein? Boa tarde, Maranhão, boa tarde, São Luís. Eu tava dançando aqui um boi. Que bacana demais. Toquei até matraca, não deu nem tempo de tomar água, né? Tá vendo? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu tô bem demais, graças a Deus. Hoje é sexta-feira e eu te faço companhia aqui nessa tarde maravilhosa na TV Cidade. Aproveita e me segue nas redes sociais, @Rejane Braga e @tvcidade.ma. A gente também tá ao vivo no YouTube, tá? Qualquer lugar do Brasil, do planeta Terra, você pode nos assistir, TV Cidade aí no YouTube, tá bom? Olha só, hoje o nosso assunto é bem interessante aqui no nosso quadro Vem Comigo. Hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. É celebrado hoje, hein? 26/4 e serve como alerta sobre a importância de controlar a pressão arterial. A hipertensão ou pressão alta é uma doença crônica, silenciosa e assintomática, o que mascara a percepção sobre a gravidade da doença. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que 51% das mortes por acidente vascular cerebral e 45% das mortes relacionadas a problemas cardíacos são por causa da hipertensão. E aí, você está se cuidando? Você sabia disso? Para falar mais um pouco sobre este assunto, eu converso agora com a doutora Jaqueline Ribeiro, que é cardiologista. Seja bem-vinda, doutora, ao nosso programa. Vem para cá, senta comigo. Que assunto interessante hoje, né? Muito. Essas datas, inclusive, são interessantes para a gente lembrar de se cuidar. Por exemplo, eu acabei de aprender hoje aqui que é uma doença silenciosa. Eu não sabia disso, doutora, que era silenciosa. Exatamente. Essa é a principal característica da hipertensão. E é exatamente o que a torna uma doença tão perigosa. A ausência de sintomas pode dar à pessoa a ideia, a percepção de que nada está acontecendo de errado com o seu corpo. Então tem que ficar sempre fazendo a aferição da pressão, é isso? Exatamente. Recomenda-se que todos nós conheçamos a nossa pressão arterial. E caso ela seja normal, orienta-se que a pessoa faça pelo menos uma medida anualmente. Qual que é a pressão normal? Que a pessoa diz assim, eu estou ok, eu não preciso me preocupar tanto. A partir dos 18 anos de idade, a gente considera normal a pressão entre 12 e 12,9 de máxima e 8 a 8,4 de mínima. Esse é o valor que a gente considera normal, de acordo com as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial. Menor que isso, menor que 12/8, a gente considera ótima, pressão ótima. Não tem aquela história que eu ouvia muito minha avó dizendo assim, minha filha, eu tô com a pressão baixa, eu tô com a pressão alta. Quer dizer que então não existe essa história de pressão baixa, pressão alta existe, né? Não existe a de pressão baixa. Isso, não existe um valor anormal de pressão arterial para baixo. Abaixo de 12/8 a gente considera ótima. E a hipertensão ou pressão alta a partir de valores maiores ou iguais a 14/9. Vocês ligaram aí, gente, o radar? Olha, a doença é silenciosa, é assintomática. Não precisa você sentir, tô tonta, tô sentindo tal coisa. Ela é silenciosa, ou seja, você tem que se cuidar. Você tem que fazer aferição aí, o quê? Uma vez por ano, né? No mínimo. Exatamente, sendo normal pelo menos uma vez ao ano. Agora, eu chamo a atenção para o fato de que a aferição da pressão arterial ela deve ser realizada em toda consulta médica, independente da especialidade, dada a importância da doença, a prevalência da doença. Olha só, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a cada 90 segundos um brasileiro morre vítima de doença cardiovascular. Gente, a cada 90 segundos. A gente está aqui falando uma pessoa já morreu. O que significa? 46 mortes por hora. Gente, é muita coisa. 46 mortes por hora e mais de 1.100 vidas perdidas diariamente. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Agora, doutora, quando chega nesse nível é porque a pessoa realmente não se cuidou nada, né? Exatamente. Então, a hipertensão, uma vez não diagnosticada ou não tratada da forma correta, ela está associada ao desenvolvimento de muitas doenças. É o principal fator de risco para a doença cardiovascular, principalmente infarto, AVC, doença renal crônica. Então, se a pessoa esperar sentir algum sintoma, provavelmente ela já vai sentir as complicações, os sintomas das complicações da pressão alta. Como é que faz então para que a pessoa não chegue a ter um AVC, não chegue a ter um infarto? O que deve ser feito? Em primeiro lugar, conhecer a sua pressão arterial. E É a base de tudo, é a pressão, né? Exatamente, conhecer o seu valor de pressão arterial. E, claro, adotar um estilo de vida associado a menor risco de desenvolvimento da doença.
Porque a hipertensão ela é uma doença multifatorial, é uma outra característica da hipertensão. Então, múltiplos fatores envolvidos, genéticos, ambientais, sociais. Então, se você adota medidas capazes de prevenir a doença, essa é uma outra estratégia bem interessante. Então vamos lá, a pessoa fez a aferição da sua pressão e deu alto. O que que ela deve fazer a partir desse momento? Depende aí de onde ela fez essa aferição. Né? Então, é importante que a gente fale que essas medidas que são realizadas em ambientes públicos, em ações sociais, em farmácias, elas não são utilizadas para dar o diagnóstico da doença. Elas são utilizadas como uma forma de triagem. Sim. Então, se deu alta, qual é o próximo passo? Procurar o seu médico para que seja feita Uma nova avaliação aferição, melhor, feita né? uma avaliação médica adequada e a partir daí vai se definir se a pessoa tem pressão alta ou não tem. E aí começa um tratamento, é isso? Exatamente. Como A é que é feito partir ele? É medicamento? Como é que é? aí depende. Feito o diagnóstico da hipertensão, a gente vai para uma segunda etapa, que é fazer a estratificação do risco, ou seja, a gente vai pegar o valor da pressão arterial, os exames, ver se essa pessoa tem outros fatores de risco, como diabetes, colesterol elevado, se ela está acima do peso, se fuma, se tem história familiar, os resultados dos exames solicitados, e aí a gente identifica se essa pessoa tem um risco baixo ou alto de ter as complicações da doença. Caso ela tenha baixo risco, a gente pode começar só o tratamento não medicamentoso por até 3 meses. Acima dessa situação de baixo risco, a gente já começa as duas intervenções. A orientação não medicamentosa juntamente com os medicamentos. Olha só, eu estava lendo aqui que geralmente a dieta saudável, a vida saudável, ela te exclui de várias doenças, né? Então, assim, seja doença cardiovascular ou outro tipo de doença, quem tem um ritmo saudável, não beber muito álcool, comer umas comidas mais ricas ali em frutas, legumes, verduras, né? Você já consegue ter um equilíbrio aí melhor para você evitar esses tipos de doenças, não é isso, doutora? Com certeza, com certeza. A Hábitos gente fala saudáveis. comer comida de verdade, né? Em relação à hipertensão, o principal cuidado é em relação ao excesso de sal, e isso está muito associado às comidas industrializadas. Então, as comidas prontas, os enlatados, os embutidos, isso não deve fazer parte da nossa alimentação de forma rotineira. Comer a comida de verdade mesmo. Ó, descascar mais, tá? É muito melhor do que a gente desembalar algo, tá? Descascar verduras, legumes, é bem melhor você realmente... A gente tem tudo ali na natureza, né? Os nutrientes que a gente Exatamente. precisa. A gente que às vezes quer complicar o nosso próprio corpo, não é isso, doutora? Exatamente. E muitas vezes a pessoa lança a mão eu não tenho tempo, eu estou sempre muito ocupado, mas se você não tiver tempo para cuidar de você, naturalmente você vai precisar de tempo para cuidar depois de uma doença, né, mais tarde. Existe alguma situação para diminuir, controlar, no caso, essa hipertensão? Quem já é hipertenso? Uma vez feito o diagnóstico, daí é fundamental que a pessoa siga o tratamento, né, conforme a orientação do seu médico. E o tratamento, cabe ressaltar que ele deve ser mantido para sempre. A hipertensão não tem cura, tem controle. Então, uma vez iniciado o tratamento, o médico prescrevendo a medicação, é importante que o paciente faça uso contínuo dessa medicação. O que faz, no caso, piorar essa pressão alta? Existem várias condições externas que podem interferir na nossa pressão arterial. Na verdade, a pressão arterial responde a todos os estímulos aos quais a gente é exposto. Então, se você tem dor, a sua pressão vai subir. Se você está ansioso, sua pressão vai subir. Se você está muito alegre, muito triste. Inclusive, essas causas externas, né, a gente considera como causas do que a gente chama de pseudocrises hipertensivas. Então, muitas vezes a pessoa tem uma dor muito forte, vai aferir a pressão arterial e a pressão está Altera. elevada. E a pessoa erroneamente associa Está aquele hipertenso. sintoma por conta da pressão. E, na verdade, é o contrário. Foi aquela dor muito forte que promoveu a elevação da pressão. Né? Então, estresse, tudo isso eleva a nossa pressão. Olha, é tão importante você ter cuidado, porque o que pode acontecer? A pessoa tem um AVC. Inclusive, o meu pai faleceu em dezembro, vítima de AVC, né? Então, ele teve aí já 5 AVCs e chegou a falecer, né? Qual o nível, assim, de pressão para que você tenha o AVC?
Não existe um nível de pressão arterial. Uhum. O que existe é a doença não tratada ao longo de um período e não existe um valor a partir do qual a gente diga, não, se a sua pressão chegar em tanto, você tem um risco maior de ter a complicação. Na verdade, é o tempo que a pessoa passou exposto àquele fator de risco sem o tratamento adequado. Se ela tem mais de um fator de risco, então junta hipertensão, diabetes, cigarro, obesidade, ela Aquele vai pacote maligno. colecionando, né, um combo Sim. e aí vai aumentando mais ainda o risco dela ter essas complicações. Vamos lá, a pessoa está se sentindo mal, ela está achando que ela tem um AVC. Tem realmente algum sintoma que você pode identificar? Ela já está tendo AVC e o que pode fazer para evitar? Geralmente, o AVC se manifesta com sintomas associados à perda de força muscular. Então, a Fraqueza, pessoa né? perde a força no braço, na perna, desvia a boca para um dos lados, não consegue abrir os olhos. São as manifestações mais comuns. Dependendo da área do cérebro afetada, ela pode ter dificuldades de fala, dificuldades de coordenação, tontura. Então, isso vai depender muito da área do cérebro afetada. E aí a gente está aqui numa situação, a gente está sentindo que uma pessoa está tendo essa, eu falo crise não, como é que eu falo? Tendo AVC, como é que eu... Dentro da hipertensão, tipo seria uma assim, emergência hipertensiva. pronto, ela está tendo uma emergência hipertensiva. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Levar imediatamente para o pronto-socorro. Na hora eu não consigo fazer nada para Não, ajudar, não, só o porque médico. é fundamental que ela receba o cuidado, os medicamentos necessários para evitar a progressão dessa lesão. É verdade que existe uma área específica da cabeça, a dor, né, quando tem um AVC? Não, depende da área afetada, porque o AVC pode acontecer tanto a formação de um trombo, né, de um coágulo, e aí a gente tem o AVC que a gente chama isquêmico, e pode ser sangramento. E esse sangramento pode acontecer tanto dentro do próprio cérebro, como nas capas que envolvem o cérebro, as meninges. Então, a depender da localização e do tipo de AVC, o paciente vai ter um quadro clínico específico. Tem um que é mais grave, no caso é aquele AVC silencioso, é verdade? Que a pessoa às vezes dorme, quando acorda já viu que teve alguma situação? Não, não existe essa correlação, Não existe porque a esse gravidade, silencioso? geralmente o hemorrágico é mais grave que o isquêmico, mas vai depender fundamentalmente da extensão da área acometida. Quanto maior a extensão do cérebro envolvido, maior vai ser a gravidade do AVC. Então o importante é cuidar para não chegar nesse nível de ter um AVC, não é isso, doutora? Exatamente, exatamente. Olha, O ideal prevenir até, prevenir, né, né? a doença, adotando um estilo de vida saudável e principalmente controlando o peso, fazendo Controlar atividade peso. física regular, evitando o consumo excessivo de sal e álcool. E aí, uma vez diagnosticado, fazer o tratamento conforme a orientação médica. Ó, para você que está nos assistindo agora e ligou a televisão, hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, que é celebrado hoje, dia 26/4. E eu estou recebendo aqui a doutora Jaqueline Ribeiro, que é cardiologista, e está nos orientando aqui sobre este assunto tão interessante que mata, infelizmente, milhares de pessoas por dia, não é isso, doutora? Exatamente. Então, realmente é um assunto que tem que ser lembrado, tem que ser falado, porque, gente, é silencioso, tá? É algo que eu aprendi hoje, eu pensava que realmente era algo que ia dando sinais, e a gente viu a importância da gente estar sempre fazendo a nossa aferição para identificar se você tem ou não essa pressão alta, para você começar um tratamento e evitar problemas mais sérios no futuro. Exatamente. Existem situações que correspondem a menos de 10% dos casos de hipertensão em que a pressão alta é secundária a alguma doença específica, alguma doença não cardíaca, alguma doença renal, doença endócrina, e pode haver a elevação da pressão arterial. Nesses casos, a gente fala que a hipertensão é secundária. E aí, caso seja essa situação, feito o diagnóstico precoce, a intervenção precoce sobre essa doença específica, pode sim, nesse cenário, haver a cura da doença e o paciente pode apresentar sintomas relacionados a essa doença primária, não a elevação da pressão arterial por si só, né? Mas é uma condição bem mais rara. Ó, para resumir aqui rapidamente a nossa conversa, 10 dicas aí para você prevenir e cuidar da sua pressão arterial. Primeiro, mude seus hábitos alimentares, foi o que a gente falou aqui. Cuidado com essas embalagens, esses alimentos enlatados, né? Comer mais
comidas saudáveis, tá? Mude os hábitos alimentares, é muito importante. 2, mantenha o seu peso controlado. Eu sei que a gente comer uma comidinha gostosa é bom, né, doutora? Quem não gosta de um fast lunch, eu adoro um hambúrguerzinho, um refrigerante, mas é bom a gente dar uma controlada, tá? Evitar alimentos gordurosos e fast foods, né, que eu acabei de falar. Reduza o sal. Tem gente que gosta de uma comida com sal, isso faz um mal. Muito. Evitem adicionar sal à comida depois de pronta, gente. Saleiro na mesa, nem pensar. Eu conheço gente que tá assim, a carne tá aqui, né, na mesa, a pessoa pega o sal e faz assim, ó, tchá, 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 bota mais sal ainda na comida. É tu, Paulinho? Faz isso? Olha, cuidado. Já explicou, já tá aprendendo, né? Seu Moisés, o senhor também é assim, seu Moisés? Não? Estão me dizendo que o senhor é assim. Não come sal de jeito nenhum, que bom. Olha, cuide da sua saúde mental, também é muito importante. Muito importante. Lidar com o estresse, encontrar uma válvula de escape, um hobby. Aí, nesse cenário, a atividade física exerce um papel importantíssimo. Importante. Nós somos uma máquina, é um conjunto, é cabeça, corpo, mente, tudo funcionando em perfeita harmonia. Não fumar também está dizendo que o tabagismo traz muitos malefícios a qualquer pessoa. Quanto às hipertensas, pode ser ainda mais prejudicial. Exatamente. E o cigarro, inclusive, ele potencializa o efeito da hipertensão Eita, em aumentar a probabilidade de infarto. olha só, tá vendo? Reduz o consumo de bebidas alcoólicas. Chegando no final de semana, Paulinho, reduz aí, tá? Reduz. Eu sei que hoje é sextou, viu? Não pode. Pratique exercício físico e dormir bem é importante, né, doutora? Muito importante, importantíssimo. O sono reparador, ele atua de forma favorável em vários aspectos da nossa vida, inclusive na regulação da pressão arterial. Pronto, mais algum recadinho para finalizar nossa entrevista de hoje? Eu quero fazer um convite. Pode fazer. A Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Maranhão estará no domingo, dia 28, das 8 às 12, na Praça Benedito Leite, na Feirinha, fazendo uma grande ação social, onde a gente vai aferir a pressão arterial e orientar as pessoas com relação à prevenção da doença. Pronto. Então, aguardamos todos vocês lá. Qual é o seu Instagram? Que eu já quero seguir agora também. Jaqueline Ribeiro. Dá dicas lá também no Instagram? Sim. Pronto, quero acompanhar. Vocês entenderam a importância do nosso assunto de hoje? Quero lhe agradecer pela entrevista. Eu que agradeço a Muito oportunidade. obrigada, parabéns pelo trabalho, tá bom? Obrigada. E para você de casa, a gente se importa sim com você. Todos os dias a gente traz um assunto interessante, seja cultura, educação, gastronomia. A gente quer que você fique aí sempre do outro lado ligadinho com a gente. É importante você acompanhar seu estado de saúde, viu? Faça também check-ups periódicos. Tem alôzinho hoje? Tem aí sim, alôzinho. Tem uns alôzinhos aí, mas eu vou deixar para segunda-feira que meu tempo tá estourado. Ó, um beijo para vocês de casa, bom final de semana. Eu volto na segunda-feira, se Deus quiser. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.